pessoal. Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer mais questões aí voltada para o concurso dos Correios. Então, a gente vai fazer questões da banca Sebrasp, né? A CESP. Então, a banca aí do concurso dos Correios ainda está sendo definida, mas eu tenho aí uma grande aposta que possivelmente pode ser a CESP, né? A Sebrasp. Então, vamos começar a praticar bastante aí questões de português para essa banca. Aqui eu trouxe um texto, esse texto aí é do Drauzio Varela, e a gente vai trabalhar em cima desse texto para fazer aí algumas questões. Então, vamos já passar aí para a nossa próxima questão, para a gente voltar lá no texto. Então, a questão 1, o que está pedindo aqui? No que se refere a aspectos linguísticos do texto CG3A1, julgue o item que se segue. A substituição do termo afora no último período do quarto parágrafo por salvo manteria a coerência e a correção gramatical do texto. Então, o que está pedindo? Uma substituição. Então, a gente tem que saber aí qual que é o sentido dessa palavra lá no contexto, né? Para a gente poder ver se essa questão está certa ou errada. Então, vamos lá, então, no último período do quarto parágrafo. Então, vamos lá no texto, no último período do quarto parágrafo. Como que a gente faz para a gente identificar aí o parágrafo? Então, gente, ó, aqui, ó, primeiro, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Então, aqui a questão está pedindo para a gente o quarto, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Vamos ler o quarto parágrafo. Apesar da intenção, não consegui sair. Eu passei a tarde qual um cachorro decrépito, caindo em cima do computador enquanto eu tentava escrever minha coluna de jornal. Afora, a falta de energia. No entanto, nenhum sintoma de gripe, resfriado ou outra enfermidade. Então, aqui está a nossa palavra, né? Que a gente tem que avaliar. Então, afora a falta de energia, no entanto, nenhum sintoma de gripe. E aí a questão está pedindo para a gente se a gente substituir o afora por salvo, se vai manter ali uma coerência e aí a correção. Então, se a gente colocar aqui, ó, salvo, deixa eu tentar escrever aqui, ó, salvo a falta de energia. No entanto, nenhum sintoma de gripe. Então, aqui, gente, está no sentido de exceto, né, de senão. Então, está no sentido aí de uma exceção, tá? Então, manteria sim a coerência e a correção gramatical, se a gente fizer essa substituição aí. Então, a questão aqui, ó, está correta, tá? Questão certa. Então, é uma questão de certo ou errado, é uma referência aí, né? A CESP, a Sebrasp, ela faz questões assim de certo e errado, e essa aqui está certa, questão correta. Vamos aí para a nossa próxima questão. No que se refere aspecto linguístico, a gente vai usar o mesmo texto, julguem o item que se segue. A expressão no entanto, então aqui uma conjunção, no último período do quarto parágrafo, indica simultaneidade. Então, vamos ver se indica aí simultaneidade. Vamos lá dar uma lida no parágrafo. Esse tipo de questão, gente, às vezes a gente nem precisa ler o texto todo, a gente vai indo no parágrafo, a gente já consegue resolver as questões, a gente acaba ganhando tempo, né? Então, vamos lá. No quarto parágrafo, no entanto. Vamos ler aqui desde o início. Apesar da intenção, não consegui sair. Eu passei a tarde qual o cachorro decrépito, caindo em cima do computador enquanto tentava escrever minha coluna de jornal. Afora a falta de energia,
No entanto, nenhum sintoma de gripe, resfriado ou outra enfermidade. Então, aqui está falando na questão se está referindo uma simultaneidade, gente. E aqui está errado, porque, no entanto, nossa, deixa eu apagar isso aqui. No entanto, indica aí uma oposição, tá? Indica uma adversidade. Então, não está referindo aí uma simultaneidade. Então, por isso que a questão está errada, tá? Simultaneidade seria, se tivesse, por exemplo, a proporção de, que mais? À medida que. Então, isso sim seria uma ideia de simultaneidade, tá? Mas, no entanto, não tem esse sentido. No entanto, está indicando aqui no texto uma oposição, adversidade, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, adversidade. Uma oposição. Uma adversidade, uma oposição. Por exemplo, se tivesse todavia, não obstante, contudo, então tudo essas palavras, essas conjunções têm sentido aí de adversidade, de oposição. Vamos aí para a nossa próxima questão, ainda utilizando o mesmo texto. Os vocábulos qual, no segundo período aí do quarto parágrafo, e feito, no quarto período do último parágrafo, introduzem aí comparações. Então, a gente vai ter que ir lá no parágrafo para a gente entender se está correto aí, se é certo ou errado essa questão. Vamos lá no quarto parágrafo, no segundo período. Vamos voltar lá no quarto parágrafo do texto. Então, o quarto para um, dois, três, quarto, né? Então vamos lá. Apesar da intenção, eu não consegui sair. Passei a tarde qual um cachorro decrépito. Olha isso aqui, ó, o qual, que é o que a gente vai analisar. E o que que significa decrépito, gente? Decrépito significa muito velho, né? Então, passou a tarde qual um cachorro aí muito velho. E aqui, o que que ele quis dizer com esse qual? Ele quis dizer que é como se fosse uma comparação com o cachorro, né? Deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Como um cachorro decrépito, né? Ou seja, passei a tarde igual ou como um cachorro muito velho. Então, aqui no sentido de como ou aí igual. Por isso a gente tem que analisar muito aí o que a questão está pedindo. Olha só, né, o perfil da CESP. Tem que ter muita atenção para responder as questões aí da CESP. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já entendeu que está no sentido aí de como, igual. Vamos ver o que está pedindo agora, que ele pede um outro parágrafo. Vamos ver qual que ele está pedindo. E aí, no último parágrafo, né, feito. Vamos analisar, então, o último parágrafo. Qual que é o sentido lá do feito? O último parágrafo é esse aqui, então vamos ler. A notinha, a febre retornou ao... Ah, desculpa, gente, eu li errado. À noitinha, a febre retornou alta, acompanhada dos mesmos calafrios e dor nas costas. Tentei fazer o que muitas vezes aconselhei a meus pacientes nessas crises: respirar fundo e relaxar. Eu não sei onde aprendi recomendação tão inútil para quem não é monge ou budista, nem vive nas montanhas do Tibete. Relaxar com o corpo tremendo, feito vara verde. Olha só, pessoal, aqui o que que a gente já consegue compreender, né? Entender aí nessa frase.
Feito vara verde. Feito vara verde, o que que ele está falando? Está se comparando também, né? Como uma vara verde aí, igual uma vara verde. Então, ó, está tremendo como ou igual uma vara verde. Então, a gente já viu que as duas aqui, ó, tanto o qual como o feito, tá com o mesmo sentido, tá se comparando. Então, vamos ver o que está pedindo lá na questão. Introduzem aí comparações, olha, é o que está pedindo aqui se essas duas palavras, né, tá com esse sentido. E sim, nós acabamos de ver que é isso mesmo, tem esse sentido. Então, nossa questão aí está certa, questão correta. Viu a importância da gente voltar e analisar lá o sentido do texto? Isso é muito importante. Às vezes você nem precisa ler o texto, se for uma questão assim, ó, que já vem pedindo aí o parágrafo, né? Fica muito mais fácil. Você às vezes nem precisa ler todo o texto, você já consegue aí resolver a questão e ainda acaba ganhando tempo. Vamos para a próxima questão. Acerca das ideias e das relações coesivas estabelecidas no texto, julgue o próximo item. No segundo período do segundo parágrafo, deixa eu apagar aqui. No segundo parágrafo, o vocábulo desta se refere à doença. Então, a gente vai ter que ir lá, né, para a gente analisar se está se referindo aí, se o desta se refere à doença. Então, vamos lá no segundo parágrafo. Vamos voltar um texto, então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Então, vamos analisar aqui. O termômetro marcou 40,2 graus. Os calafrios eram o prenúncio de uma doença que por pouco não me levou desta para outra melhor, como diria aí a minha avó. Então, gente, lá na questão está perguntando se o desta, né, se desta está se referindo à doença. E se a gente ler o contexto, vamos ler de novo, ó. Os calafrios eram o prenúncio de uma doença que por pouco não me levou desta para outra melhor, como diria minha avó. Então, se a gente lê essa frase, esse desta para outra melhor, a gente já está conseguindo compreender que é uma expressão popular. Quantas vezes a gente acaba ouvindo isso, né? Nossa, quase que foi desta para melhor. É um ditado, né? Uma expressão popular. Quase que ele foi desta para melhor, como se diria a minha avó. Então, está implicitamente, né, se referindo aí. Quase que ele morreu, né? Então, não está se referindo à doença. Então, por isso, a questão 4 ela está errada, tá, gente? Ela não se refere aí à doença. O dessa está se referindo aí a uma expressão popular, a um ditado aí popular, né? Então, olha como essa banca, ela exige um pouco mais aí da gente fazer uma análise um pouco mais profunda, com mais atenção, e às vezes não está tão explícito no texto, mas você tem que analisar ali o que exatamente ela está pedindo. Então, para ficar boa nessas questões, tem que praticar bastante. Então, pratica bastante. Vou trazer bastante questões. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, tchau, pessoal.